Começando os trabalhos, vamos ao nosso Bom Dia Pra Quem? E olha, gente, no Morning Show de hoje, o nosso bom dia vai para todos nós, espectadores desse verdadeiro show de horrores que é a tragédia climática no Rio Grande do Sul, onde o verdadeiro dilúvio não é só de água, mas de oportunismo e politicagem barata. Então vamos falar sério aqui. Enquanto o Estado enfrenta enchentes históricas, alguns aproveitam para surfar na onda do desastre. É a rebelião do clima contra a burrice humana, sim, mas também é a exposição grotesca de como a tragédia pode ser usada como palanque. Diante de um desastre que já soma mortes e desolação por todos os lados, o que nós vemos? Um festival de acusações e a velha guerra de tribos políticas que nos divide. De um lado, aqueles que culpam o agronegócio, do outro, os que apontam dedos para a urbanização descontrolada de governos passados e a falta de planejamento dos governos presentes. E enquanto isso, o Rio Grande chora. Não só pelas chuvas, mas pela miséria da discussão pública. Olha, é importante não esquecer que a raiz está na nossa própria incapacidade de olhar além do horizonte eleitoral. O Brasil ignora, pelo menos desde o governo Dilma, os alertas de cientistas e especialistas, como mostrado no relatório Brasil 2040, que previu esse cenário há anos e foi prontamente engavetado, não por ser irrelevante, mas por ser inconveniente. Mas olha, nem tudo está perdido. Em meio ao caos surgem heróis sem capa, gremistas e colorados que geralmente se enfrentam na arquibancada, agora se juntando com as botas encharcadas, unidos por uma causa maior. Voluntários, vizinhos, com água até o pescoço, literalmente salvando vidas, transcendendo o nós contra eles político para se tornar apenas nós, juntos, contra as águas. Nesse momento de crise, gente, onde até o Papa Francisco manda as suas preces para o nosso Brasil, é fundamental lembrar que a verdadeira medida de uma sociedade que se vê é realmente tentar ver como ela responde em tempos de adversidade. Então, será que vamos deixar a política sujar as águas já turvas ou vamos limpar o caminho para a solidariedade, para a reconstrução? Então, o meu bom dia é que, realmente no sentido que a gente possa aprender a transformar o nosso luto em luta, não por mais palanques, mas por mais pontes. Que a solidariedade finalmente supere a politicagem, pois quando a natureza se rebela, ela não escolhe lados. E no fim, somos todos gaúchos, somos todos brasileiros, somos todos humanos, tentando sobreviver a mais um capítulo de nossa história inundada, não só por águas, mas por lições ainda não aprendidas. Bom, abrindo aqui para a bancada, dando início ao nosso Morning Show, Mano Ferreira, é uma desgraça, é um assinte, é uma esculhambação completa aqueles que usam dessa tragédia que está chocando o país, para dizer o mínimo, como palanque. E a gente tem visto de todos os lados essas flechadas completamente ignorantes, infelizmente, roubando as manchetes e levando essa discussão para o atoleiro, não é isso? Pois é, Marinho. Acho que você foi muito preciso no editorial de hoje, porque, de fato, o que a gente está vivendo precisa ser enfrentado com união. Porque também foi produzido com união. Ou seja, é a soma do que nós, como sociedade, fizemos através da política, através das instituições, que nos levou a esse cenário de hoje. Então, não adianta ficar culpando o outro lado. A gente precisa, como sociedade, refletir na primeira pessoa do plural. Nós tomamos essas decisões através das urnas, através das instituições, da sociedade civil. Nós não valorizamos, muitas vezes, as medidas que, quando tudo dá certo, são invisíveis. Mas quando dá errado, quando chove como choveu, geram morte, dor e sofrimento. Então, nós, como sociedade, precisamos repensar a forma como conduzimos o debate, como conduzimos o processo político e como lidamos com toda essa situação. Frase do Barão de Itararé, meu caro Ricardo Rose, uma frase antiga, mas muito eloquente, né? Que o Brasil é feito por nós e realmente chegou a hora de desatar esses nós. Com o perdão aqui, claro, do trocadilho que ele usou, mas não é possível que a gente realmente tenha certos setores da nossa sociedade, talvez acusando os nossos irmãos sulistas sofrendo da forma que eles estão sofrendo, por talvez um karma do passado, por terem uma minoria barulhenta, ter invocado a ideia de separatismo. A gente chega a ouvir isso nas redes com maior frequência que a gente deveria.
é uma desgraça, não é isso, Ricardo? Completa, André. Realmente esse é o momento de nós nos unirmos enquanto brasileiros. Não é o momento de ficarmos apontando o dedo, discutindo lados. Agora não é o momento. Agora é o momento de solidariedade, e o brasileiro, ele é solidário. Nós estamos vendo isso, André, pelo Brasil inteiro. Toda a corrente de voluntários, pessoas que estão doando nas contas oficiais, pessoas que estão se envolvendo de alguma maneira. Em todos os lugares que eu vou aqui em São Paulo ou em outros estados que eu tenho andado, eu tenho visto essa corrente solidária, e é esse o caminho que nós temos que seguir. Alguns poucos barulhentos, porém barulhentos, estão fazendo esse apontamento de um lado e de outro. Esse não é o momento. É óbvio que nós tivemos erros, e muitos erros. Para nós termos uma ideia, o Plano Nacional que deveria estar cuidando da questão da defesa civil, está previsto em lei desde 2012, não foi implementado até hoje. Por aí passaram governos dos diversos espectros políticos. Então, agora não é momento de apontarmos dedo, temos que nos unirmos para que o Brasil inteiro possa ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pepe, uma matéria ontem bombástica, dando crédito onde o crédito é devido, claro que passível de todas as críticas, é o escrutínio do grande público pelo Intercept, The Intercept, falando sobre o Plano Brasil 2040, engavetado de forma irresponsável para alguns, ainda no governo Dilma, e talvez isso, para alguns, sendo o início que causou a situação que nós estamos vendo hoje, do desleixo institucional que vem se arrastando, alastrando a tantas sucessivas administrações. O que você acha? Não, eu acho uma pena, Marinho. Eu acho uma pena pelo seguinte, porque eu lembro que na década de 90, nos anos 2000, a gente falava da tal política necessária de mitigação dos efeitos do agravamento climático, não é? E passamos do período que a gente poderia realmente mitigar os efeitos do clima, mitigar o aquecimento global, evitar os efeitos climáticos extremos, como esse que ocorreu no Rio Grande do Sul, e agora estamos na fase de adaptação, né? Nós temos que ter políticas adaptativas nas cidades para realmente atenuar, né, os danos que o clima, né, e que os efeitos climáticos podem ocorrer, não é? E quando um governo não trata dessa questão de forma boa, eficiente e transparente para a sociedade, né, isso é uma tragédia anunciada, não é? Mas no momento que nós estamos agora, fazendo voz também ao que falou o Mano e falando o Ricardo Rose, né, é um momento realmente de união, solidariedade e amor, né? Não é um momento para discutir e fazer política em cima dessa tragédia, não é? Nós temos que discutir essa questão da política climática de uma forma muito profunda e muito eficiente, mas o momento que nós temos agora, olhando essa tragédia, olhando o sofrimento humano que tá no Rio Grande do Sul, né, não dá para a gente fazer politicagem em cima de cadáver e politicagem em cima dessa tragédia sem precedente no Rio Grande do Sul. Como eu disse ontem, acho que essa tragédia está revelando a melhor face do brasileiro também, nesse momento de crise tão aguda, e eu imagino que todos vocês concordam comigo, melhor dizendo, que a gente está um pouco se lixando se é o Neymar, se é o Felipe Neto, se é o Whindersson, o Pablo Marçal, toda a vida pregressa. Se eles estão realmente empenhando ações efetivas, eles têm que ser aplaudidos, exaltados e encorajados. Não é isso, Jess? É isso, e nós precisamos reconhecer que até os lados, os inimigos políticos, os inimigos ideológicos, eles não podem criticar ou atacar pessoas que estão fazendo. A realidade é que a gente precisa ter gratidão e união, também reconhecer que independente de quem errou, de quem acertou, de quem traiu, de quem não traiu, esse é um momento para a gente aplaudir a solidariedade e as doações. E é um momento também, e aí eu concordo com todo mundo aqui na bancada, de não levar isso para politicagem, mas é um momento também de entender as consequências políticas e o porquê essa situação está acontecendo. Eu acho que tem muito político que está indo pela linha do não é hora de achar culpados, mas é hora de entender a situação. E a situação, com certeza, tem culpados. Então é bom que a gente também entenda isso, não no sentido direita, esquerda, ele contra nós, coisas assim, mas que a gente entenda que isso, por mais que seja uma calamidade, uma situação que tem um quê natural, essa situação ela poderia ter sido amenizada, muitas vezes até evitada, e que existe responsabilidade pública em não ter conseguido fazer isso.